Fala, povo lindo! E aí, tudo dominado? Meu nome é Lidiane Coutinho e eu sou a nova professora de Direito Administrativo do EPCOM, aqui direto de Fortaleza. Nós vamos começar um curso de Direito Administrativo aqui e hoje nós vamos falar de controle da administração. O controle que a administração pública direta faz sobre a administração pública indireta. Preste atenção aqui comigo no que nós vamos formar aqui numa linha de raciocínio. Quando a gente começa a estudar administração pública, a gente entende uma linha de raciocínio. Que linha de raciocínio é essa? Existe uma divisão de trabalho, uma divisão de competência aqui dentro da administração pública. Essa divisão de trabalho dentro da administração pública, ela pode ocorrer de duas formas, essa divisão de competência. Ela pode acontecer de forma interna ou ela pode acontecer de forma externa. Então, toda vida que você estiver estudando administração pública, você tem que perceber o seguinte: eu tenho uma ideia aqui de organização administrativa. O que é a organização administrativa? É a análise da estrutura da administração pública. E eu vou ter aqui essa administração pública no desenvolvimento da função administrativa. Essa administração pública, ela começa a ser analisada a partir dos entes políticos. Tia Lid, quem são os entes políticos? União, Estado, Distrito Federal e município. Aqueles entes que aparecem no artigo 18 da Constituição Federal, que vão receber do legislador a competência para o desenvolvimento da função de administrar. No artigo 21, no artigo 23, no artigo 25, no artigo 30, no artigo 175 da Constituição. Aí, conforme o seu material, você vai acompanhando. Então, aqui nós temos uma ideia. União, Estado, DF, município, eles vão desenvolver a função administrativa. O que é que acontece aqui? A gente vai perceber que o legislador constituinte, ele vai fazer aqui um desenvolvimento de divisão de competência, onde o ente político pode criar compartimentos dentro do seu corpo, ou ele pode dar vida a uma nova pessoa para lhe dar suporte nessa função de administrar. Toda vida que a gente pensa nessa ideia de divisão de competência, surgem dois fenômenos. O primeiro fenômeno se chama desconcentração. E o segundo fenômeno se chama descentralização. Pega o bizu aqui, o primeiro bizu da nossa aula. Ó, quando pegar aqui o preto, que é melhor, tá? Pra você não se desorientar aqui, né? Ficar confuso com a tia Lid. Quando eu desconcentro, eu tenho aqui, ó, o CO maiúsculo. Então, desconcentrar é criar órgãos. Quando eu descentralizo, eu estou criando entidades. Então, qual é a ideia que a gente vai desenvolver aqui hoje? A gente vai desenvolver o fenômeno da descentralização. Quando é que isso ocorre, tia Lídia? Isso ocorre toda vida que um ente político está precisando de ajuda na função de administrar. Aí, autorizado pelo artigo 37, inciso 19, ele pode dar vida a um novo ente administrativo, para passar para esse novo ente administrativo uma parcela da sua competência. E aí nós estamos diante do fenômeno da descentralização. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho esse ente, essa pessoinha aqui, que vai ser a União, ou o Estado, ou o DF, ou o município. E esse ente está precisando de ajuda na função de administrar. Então, ele pode dar vida a um novo ente. Esse novo ente pode ser uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. E aqui ocorreu o fenômeno da descentralização. Então, tudo isso ocorre autorizado pela Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19. Perceba uma coisa que nós temos aí já organizada aí no seu material. Quando esse ente político, autorizado pelo artigo 37, inciso 19, ele dá vida a esse ente administrativo e passa uma parcela da sua competência para o ente administrativo, surge uma relação entre eles. Essa relação não é de subordinação, essa relação é de vinculação. Então, a relação que existe entre o ente político e entre o ente administrativo é uma relação de
vinculação. Tia Lídia, onde é que eu acho isso? Isso está previsto no parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 1967, que está aí no seu material. Essa relação de vinculação, ela também pode aparecer em provas de concurso com outros nomes. Por exemplo, controle finalístico. Na esfera federal, ela pode ser chamada de supervisão ministerial. E na ideia de análise de recurso, eu ainda tenho a ideia de tutela administrativa. Então, a relação que existe entre o ente político e o ente administrativo é uma relação de vinculação. Só para fazer o comparativo, eu quero que você perceba aqui uma coisa. Quando eu tenho o fenômeno da desconcentração, eu já não tenho a criação de entidades. Eu não tenho aqui o CE. Eu tenho aqui a criação de órgãos. Tá certo? Nessa ideia de criação de órgãos, eu vou ter uma só pessoa. Olha a primeira diferença. Na ideia de descentralização, eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas quando eu estou analisando aqui e fazendo comparativo entre descentralização e desconcentração. Na desconcentração, eu tenho só uma pessoa. Então, eu vou ter aqui, ó, a união. O que é que a gente vai pegar aqui para você entender? Aqui na ideia de união, que eu vou pegar só a união, eu vou ter a união desenvolvendo a função administrativa. Nós vamos pegar como exemplo aqui o poder executivo, porque é o poder que foi criado para desenvolver a função de administrar na sua forma típica. Então, eu vou ter um compartimento dentro do corpo da União que vai ser essa cabeça e vai se chamar Presidência da República. A Presidência da República é o órgão que representa o poder executivo e é da Presidência da República a competência para o desenvolvimento da função de administrar na forma típica. A Presidência da República está lá e vai desenvolver a função de administrar, mas está precisando de ajuda na função de administrar. Não está pensando em criar uma nova pessoa. Ela está autorizada pela Constituição no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, olha aí no seu material, a criar compartimentos dentro do corpo da União e distribuir essa competência. Então, ó, ela cria um braço, ela chama esse braço de Ministério da Fazenda. Ela cria outro braço e chama de Ministério da Justiça. Ela cria uma perna e chama de Ministério da Educação. Ela cria outra perna e chama de Ministério do Trabalho e Previdência Social. E ela distribui competência para esses compartimentos. Aqui, diferente daqui, eu criei compartimentos dentro do corpo da União e distribuí competência. Esse fenômeno se chama desconcentração. A relação que vai existir aqui, deixa eu só colocar aqui, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. A relação que vai existir aqui já é diferente dessa relação. A relação que vai existir aqui, ó, é de subordinação, que também pode aparecer na sua prova como controle hierárquico, ou ainda a ideia de autotutela. Então, nesse primeiro momento, para a gente desenvolver essa ideia de controle que a administração direta faz sobre a indireta, você precisa entender essa linha de raciocínio. Aqui, eu estou dentro da administração direta. O exemplo que eu dei aqui foi dentro da administração direta. Aí há uma divisão de competência dentro do corpo da União. E aqui, aí eu já dei vida a novas pessoas, que vão formar o que nós chamamos de administração indireta. E o fenômeno aqui já é de descentralização. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a análise desse fenômeno da descentralização para entender quando é que ele aparece. Mas eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Esse fenômeno da descentralização, ele não vai aparecer só dessa forma. Essa análise que nós fizemos foi uma análise subjetiva. Nós analisamos a estrutura da administração, mas ele aparece também de mais 2 formas. Ele aparece quando nós estudamos a função de administrar, que é a análise objetiva, que aí nós estamos trabalhando com o desenvolvimento da prestação de serviço, onde eu vou ter a descentralização da prestação de serviço para a administração indireta ou para o particular, que aí entra o método de outorga e o método de delegação. E existe ainda a descentralização territorial ou geográfica. Então, preste atenção, não se desoriente, pelo amor de Deus, se emocione não. Quais são as 3 formas de descentralização que pode aparecer na sua prova? Primeira, descentralização. Descentralização funcional, técnica ou de serviço. Aí ela vai ocorrer toda a vida que o ente da administração direta dá vida ao ente da administração indireta.
Segunda descentralização. Descentralização por colaboração ou delegação. Aí ela vai acontecer toda a vida que o ente passa para a mão de um particular a execução do serviço, que nós vamos já discutir a ideia, aqui a discussão sobre titularidade e execução. E terceira forma de descentralização, a descentralização territorial ou geográfica, que aí vai surgir com a criação dos territórios, que aí a Di Pietro e a jurisprudência, eles vão lhe dizer que essa descentralização traz uma nova ideia. Território não é ente político, território é espécie de autarquia. Então, nós temos descentralização funcional, técnica ou de serviço, está aí no seu material, descentralização por colaboração ou delegação, que aí vai passar para a mão do particular, diferente da descentralização funcional, técnica de serviço, que passa para a mão da administração indireta, e descentralização territorial geográfica, que ocorre com a criação dos territórios. Está tudo tranquilo, está tudo dominado, a gente pode continuar? Vamos continuar. Corta aí.